Por dentro da lente com a Ademar Da Traiano. lente. Vamos lá, então. Bate pronto. Yes. Isso aí. Você escolhe É surpresa. Você escolhe Surpresa. uma das perguntas que tem aqui e eu vou ler pra você. Dá aqui pra mim. Eu não posso ler. Não. Controladora! Você só escolhe. Sacanagem. Você só escolhe. Essa é fácil. O que faz você feliz? Bonitinho. O que me faz ser feliz? Ser um homem realizado com a família, com todos aqueles que ao longo da minha história acreditaram na minha proposta, no meu trabalho e na minha realização como homem público. Isso me faz feliz. Tem algum sonho que você ainda não realizou? Não. Todos? Não, 100%. eu dou por satisfeito. E se eu imaginar algo, eu vou buscar e vou conseguir. Pode ter certeza disso. Traiano, mas já realizou todos os sonhos em nenhum lugar do mundo, assim, que você ainda queira visitar, Não me nada? fascina nada além daquilo que eu faço por amor e vocação, que é a política. E, claro, cuidar da minha família, porque isso é a razão maior da minha existência. Muito bom. Segunda pergunta, vamos lá. São 4 perguntas. Quatro Que sonho perguntas. realizar todos os sonhos, né? Vou no fundo do baú. Um dia, quem sabe? Eu sou um homem realizado mesmo, conquistei tudo que eu quis na área empresarial, meus filhos bem-sucedidos, sucedido na política, então eu não posso reclamar de nada. O que você nunca faria, nem por R$1 milhão? Trair o companheiro político. Na vida política, o que prevalece é palavra e lealdade. Achei que você ia falar trair minha mulher. Eu também. Não, jamais. Eu tava esperando. Também, né? Jamais, jamais. Eu já falei para vocês que eu tenho uma mulher digna, exemplar e merecedora do meu respeito. E tá sempre do lado do senhor, que a Sempre gente, do lado a do gente meu sempre lado, vê ela por sempre aí. cuidando de mim. É uma companheirona. Vamos lá, terceira pergunta. Você tem algum grande arrependimento? Qual é? Não me arrependo de nada. Meu Deus do céu! Nossa, isso é que é segurança, De hein? nada, não me arrependo de nada. Nada, Aliás, nada. se algum erro eu cometi, eu fiz sempre imaginando que pudesse dar errado ou pudesse dar certo. Nem de ter xingado alguém, Não, de ter comprado alguma aliás, briga, de ter relacionado com alguém. Democraticamente a gente xinga e depois vai lá dar um agrado ainda. Nem pisar sem querer na patinha do cachorro, porque às vezes pisa sem querer, a gente se sente tão culpado, né? Eu me sinto Não me culpo por nada. não, tá certo. Eu sou um homem bem Última bem resolvido na vida. O senhor gosta de... O senhor tem cachorro, gato? Tenho cachorro, Theo. Um Theo. cachorrinho dentro de casa, tenho. É, Theo. que é de raça, é É de vira-latinha? raça. Ah, De que raça. legal. E o senhor gosta de cachorro? Gosto. Ah. Gosto Vamos lá, muito. última pergunta. Última pergunta. Ué, saiu duas aqui. Saiu 2. Mas a gente vai fazer a última. O que você mais gosta de fazer quando não tem ninguém por perto? Essa aqui é capciosa. Ficar em casa, quieto. De regata. Regata não, né? Eu não uso regata, mas de pijama. Quem é o Ademar dentro de casa, hora que relaxa? Tomando meu chimarrão, vendo televisão. É isso, porque o meu dia a dia, na verdade, é cercado de muita gente. Eu atendo inúmeras pessoas por dia. Então, um momento de solidão em relaxar casa, mesmo, de relaxamento, para mim é importante, é fundamental. Pra você e pra todo mundo, né? Pra Porque todo não tem mundo, como, claro. né? E o que te tira do sério? Várias coisas me tiram do sério. 2 A delas. principal é a falta de palavra, porque daí desde que eu entrei nesse mundo político, Você percebeu que isso é meio comum. você começa... Eu falo que eu tenho muita sorte, porque comparando com outras pessoas que também estão no meio político e a gente vai conversando e trocando experiência e contando as nossas histórias, eu percebo que eu comigo ainda tá leve, né? Tá mais tranquilo. Mas eu não gosto assim, eu chego e eu combino um negócio com você. E você combina comigo. Então beleza, tá, é isso mesmo. Aí, no outro dia já mudou a conversa. Então isso eu fico indignada. Fico indignada mesmo, assim, me tira do sério. O famoso vamos marcar, que nunca chega. Que nunca chega. Ou que marca e dá pra trás, né? Ou eu acho que o pior é assim, quando marca, aí você vai lá, conversa e tal. Ai, que legal. Então beleza. Então é isso mesmo. E depois não é mais. Sabe? Então, Ou isso some. Pessoas que somem, né? Várias pessoas somem, né? Somem. Somem. Na hora do compromisso, Some. quantas pessoas Tem muito somem? isso. Tem muito isso. Então, isso eu fico bem chateada. Com Eu esse quero tipo de coisa. te perguntar. O que é o Paraná pra você, Arilson? Em poucas palavras. Paraná significa amor, com certeza. É um estado que tem uma grandeza
perante a todo o colosso que é o Brasil, um Estado que, além de ser um Estado rico, é um Estado que produziu grandes lideranças para o país, é um Estado que consegue ter uma organização social e política diferenciada. Um Paraná é uma terra que tem bastantes particularidades. Nós temos vários Paranás. A gente tem um Paraná entre Maringá e Londrina, com aspecto social e econômico-cultural. A gente tem um Paraná entre Cascavel e Foz do Iguaçu. A gente tem um outro recorte de Paraná entre Francisco Beltrão, Pato Branco. Você conhece todas as cidades do Paraná? Todas. Só o ano passado eu visitei 162. Cara, como é que Cara, eu sei o tanto que o preço do óleo de soja subiu e sei o tanto que o óleo de girassol subiu, porque eu não compro óleo de soja, por exemplo, lá em casa eu compro óleo de girassol. Eu sei o tanto que o litro de leite subiu. Eu sei o tanto que o meu salário compra hoje e o tanto que o meu salário comprava, que é o mesmo salário, quando eu me elegi no primeiro mandato. Eu sei o que o povo brasileiro está passando. Se o cara não vive isso, se o cara vive numa redoma, numa bolha, como é que ele vai reconhecer isso? Trazer Daí isso pro dia a dia, né? Aí é tipo cantor sertanejo, né? O cara mora numa mansão de 18 quartos, 22 carros importados na porta, ele canta a música que alguém fez pra ele. Ele não escreve a música, ele já tá desligado daquela realidade. Ah, do mas povo ele tem sertanejo. talento pra cantar. Sim, mas ele não canta a realidade dele. Ele canta algo que alguém escreveu pra ele. É esse o político de hoje. É o cara que mora num apartamento onde o condomínio do apartamento dele é R$7.000 por mês. O apartamento custa de 7 milhões a 14 milhões de reais. Como é que esse cara sabe a realidade? Não estou dizendo que você precisa passar fome para entender alguém que passa fome. Uhum. Mas o cara está tão distante que se ele não fizer um esforço, ele não vai chegar lá. E a maioria dos políticos é isso. Eles estão cantando a letra que alguém escreveu para eles. Eles não acreditam, não vivem e não conhecem. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave, porque os políticos viraram, de certa forma, uma mercadoria. Com certeza. Então vem um bom marqueteiro, vem a Mica formada em jornalismo e marketing e transforma aquele ser abjeto num objeto de desejo. Então, é aquela história, passa a comer pastel na feira, passa a beijar a criancinha, passa a se importar com saúde, educação e segurança, se elege e PT saudações. E as redes sociais traz muito isso, né? Tem que esse aproxima poder muito mais, tem esse poder de de mostrar um pouco quem é aproximar, você. mas também de mascarar. Sim, o cara bem assessorado faz um teatrinho bem legal. É até impressionante como as pessoas... E não é só a aparência, não, né? Porque a gente fala muito de filtro, a gente vive na geração do filtro. É na personalidade. Existe, parece que até uma escola de atuação. Mas você acha que as pessoas conseguem alimentar? Você já viu alguém Então. postar alguma coisa puto? Você já viu? Não Alguém sei, postar não que lembro. perdeu? Ou Não. algo que deu errado, ou um dia que não Postar- tá indo bem. A postagem é o momento que você quer dividir, a imagem que você quer passar, não é necessariamente a sua imagem. Então a gente está nessa sociedade que criou essa ansiedade de massas, de estar sempre bem. Daí veio aquela campanha, né? Sobre isso e está tudo bem não estar bem. Mas daí o político leva isso ao extremo. Por que um político não pode dar uma opinião contrária a alguma coisa? Nosso querido governador Juninho deu M no governo. Ele não abre a boca, ele não fala, ele põe um secretário, ele não aparece, ele não tem opinião. Vai fazer uma propaganda positiva, ele põe a carinha dele. Aconteceu uma coisa ruim, morreu um policial, ele não fala, ele não se liga à realidade. Ele se liga só a uma propaganda para criar uma imagem positiva. Ele não assume os erros do seu próprio governo. Se pudesse mudar algo no meu passado, o que seria? Mas é uma coisa triste. Eu perdi um irmão mais velho. Que era, inclusive, o nome era Aníbal Cury Neto. Certamente, se ele não tivesse falecido, poderia... Um nome forte seria ele que seria candidato. Eu teria mudado isso. Eu sempre, uma vez me perguntaram... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. Eu e mais 2. Uma vez me perguntaram uma coisa, diziam, se pudesse mudar uma coisa no mundo, o que eu mudaria? Eu mudaria uma mãe enterrar um filho. Nunca, essa inversão é a pior coisa do mundo. E eu já vi muitos amigos que foram, muitas mães. Então, se eu pudesse mudar uma coisa no meu passado, eu queria que o meu irmão estivesse aqui. Entendeu? Mesmo que ele fosse o candidato e eu não fosse para a vida pública, eu teria muito orgulho de ver ele. Então, era uma coisa que eu mudaria. E uma coisa que se eu pudesse mudar no mundo era essa. Eu acho que não tem nada pior no mundo que uma mãe enterrar um filho. É a maior dor que existe. E as sequelas são até hoje, né? Eu estava até no momento, ele acabou sendo atropelado. Eu estava lá, eu tinha 2 anos. Não me recordo, tenho um vazio nisso.
Mas se eu pudesse mudar no passado, era isso. Eu queria muito que meu irmão estivesse aqui. Você já ouviu falar de constelação familiar? Não. Constelação sistêmica? A espiritualidade. A espiritualidade chegando. Eu vou ser bem breve nesse assunto, porque uma vez eu fiz essa constelação e minha mãe também perdeu um irmão antes de mim, né? E a consteladora falou, você tem quantos irmãos? Eu falei, eu sou a segunda. Aí ela falou, não, você não é a segunda. Eu falei, não, eu sou a segunda. Ele, não, você é a terceira. Você já agradeceu pelo seu irmão ter partido e você não ter agradecido ele? Porque se ele não tivesse partido, você não seria como você é, seus pais não seriam como são com você. Exatamente. Aí eu parei pra pensar e falei, caraca, eu nunca fiz isso, de pensar, agradecer, porque tudo que, né, o fato dele ter partido é muito dolorido, mas me tornou, né, tornou quem eu sou, né? Não tem nada pior. Eu acho que é uma dor que muito forte. E eu não posso dizer isso, porque como eu tinha 2 anos, nem me recordo, mas a gente vê foto, a gente vê uma imagem, a gente não sabe se existiu essa imagem, se não existiu. Então é uma coisa que eu mudaria. Eu acho que quantas e quantas pessoas já estiveram comigo conversando, não tem nada pior, né? Eu acho que é uma coisa muito dura, muito difícil. E se meu irmão estivesse aqui, acho que seria uma convivência maravilhosa. Minha mãe sempre comenta que apesar de morrer cedo, com 3 anos, mas era uma criança muito animada, muito sorridente. Então é uma coisa que a gente podia, se eu pudesse, eu teria mudado no meu passado. O senhor tem relação com a espiritualidade? Eu converso muito com Deus, muito, muito. Eu sou da igreja presbiteriana, minha esposa é muito religiosa, mas eu acho que essa conversa com Deus é quase diária, assim, de conversar, de discutir, muitas vezes de perguntar por que aconteceu. E até ter respostas, né? Me ajuda a decidir. Eu tive uma relação muito próxima com o Elias Abrão, que foi um pastor da igreja presbiteriana, foi deputado federal, inclusive seria o próximo prefeito de Curitiba, acabou falecendo num acidente vindo de Paranaguá, quando ele era deputado federal. E ele me ensinou muita coisa, eu conversava muito com ele, e eu aprendi a conversar com Deus com ele, e muitas frases, muitas coisas interessantes que ele me passou. Eu acredito muito em Deus, converso muito com Deus, e acho que devo muito de tudo que eu pude viver na minha vida. Mas às vezes, perdi o irmão, tal. Sem questionar, né? Nunca questionei, nunca cobrei nada, pelo contrário, acho que tudo tem uma razão e o tempo vai mostrando isso. Eu li uma frase essa semana que era bem assim, o casal é uma pirâmide, né? É assim, que eu tô aqui, meu marido tá aqui, Deus tá aqui. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais próximos um do outro. Né? E eu acho, sabe o que é? Eu vou muito nos bairros de Curitiba, no interior, e tem muita gente boa na igreja, muito pastor maravilhoso, também tem muito picareta, eu vejo, mas a igreja tem tido um papel fundamental. Nós estamos aí, infelizmente, com um grande número de jovens com droga e tal, mas seria muito maior se não fosse a igreja. A igreja faz um trabalho social. A igreja tem uma força nas comunidades. Impressionante. Eu já vi a igreja mudar a vida de pessoas que a gente dava por terminado. Então, esse trabalho que as igrejas fazem, um trabalho social maravilhoso, principalmente nos bairros, nas grandes cidades, é um trabalho fundamental, independente de ter gente boa, de ter gente séria, de ter gente que tem outros interesses usando a igreja. Mas grande parte é de gente séria, de gente trabalhadora, de gente correta, de gente que quer fazer o bem. A gente encontra pessoas maravilhosas dentro da igreja. Você vai ali, muitas vezes você vê uma pessoa fazendo um trabalho enorme, entregando cesta básica, fazendo um trabalho social. Daí você vai visitar a casa da pessoa, a pessoa não tem nada. Nada. E você fala, Deus. A pessoa não tem nada, você vê, mas como é que você faz? Aí eu entrei uma vez na casa de uma pessoa, com quantos filhos a senhora tem? 9 filhos. Mas a senhora passa o dia inteiro na igreja. Passa o dia inteiro na igreja fazendo um trabalho social. E os seus filhos? Depois eu cuido deles. Quando o senhor ia viajar, o senhor tirava bastante foto? Sim. Sempre tirou? Se o senhor olhar no meu telefone aqui, deve ter dezenas de milhares. Mas antes, quando o senhor viajava... Com fotografias. Eu sou jornalista, eu sempre tinha uma máquina fotográfica. Pois é, vamos falar um pouquinho dessa trajetória jornalística? O senhor... Qual foi a ordem? Isso Advogado, jornalista, especialização em urbanismo? Eu me formei paralelamente. Fui jornalista pela Católica, advogado pela Federal. Cursava as 2 faculdades ao mesmo tempo. Gostava de ler, né? Eu tive o programa de audiência meu, que eu comecei, foi o mais ouvido do Paraná. Eu parei por quê? Porque eu era muito duro no programa. Foi no rádio? Eu chamava de rádio, na PRB2. PRB2 foi a segunda rádio do Brasil. Paraná Brasil 2, a primeira rádio nacional. E ela era do Epaminondas e Santos, de alguns amigos e do meu avô, do Euclides Requião. Mas eu, quando entrei lá, eu não conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer, não era deles mais.
Depois, posteriormente, o Roberto Demeterco comprou essa rádio e doou para a Cúria Metropolitana, já é da igreja hoje. Mas eu tinha um programa lá. Com quantos anos o senhor tinha? Estava com 20 e poucos anos. Estava começando a fazer política partidária e tal. E era absolutamente sensacional, mas eu era processado todo dia, eu nunca fui condenado. Mas como eu jogava muito duro, a canalha se revoltava contra mim. Tipo o Alborguete, o senhor era? Eu cansei daquilo. Tipo o Alborguete? Eu nunca fui canalha. Eu Mas bravão assim? Fazia um programa sério. O Alborguete fazia uma chantagem na rádio. Eu só escutei falar Ele também, tinha porque eu não conhecia um muito. bate-pau que fotografava homens com namoradas em motéis, depois ameaçava pôr no ar, pedia dinheiro e tudo isso. Esse esquema era um esquema antigo. Olha, eu não sabia. Eu não sabia disso também. Essas histórias do Alborguete, hein? Mas o Alborguete é impressionante como ele, por conta de ter se tornado um meme, ele ainda faz muito sucesso, não só aqui, mas no Brasil todo, né? A figura Eu do processei Alborguete. o Alborguete, mas como ele morreu, ele me devia um processo alto de 1 milhão e pouco. Eu achei que a família dele não teria nada com a canalice que ele fez comigo e que fazia. Então eu deixei de fazer a cobrança. Mas parece que o filho dele está fazendo a mesma coisa agora, né? Eu não O sei. mesmo não tô tipo sabendo. de jornalismo. Eu também não tô sabendo. E Mas eu abri mão da execução. Nossa, você não gostava dele. Qual Então acho que a gente pegou no assunto, pesou o clima. Qual é o veículo que o senhor mais gosta, que tem mais identificação? Identificação rádio, TV, jornal impresso, web jornalismo. Eu não leio jornal, mas é web jornalismo. O jornal acabou no mundo. O senhor acha isso? Acabou. Logo um jornalista falando isso. Os pequenos jornais escritos nos municípios ainda têm validade porque as pessoas gostam de anunciar os seus produtos e ver impresso. Então eles sobrevivem. Mas você veja, a Globo acabou, o Estadão não tem tiragem, o Globo Nacional não tem tiragem, já está tudo na internet. Hoje, qual o senhor acha que é o veículo mais confiável? No Brasil? É. Nenhum, é tudo comércio. Você é super novo, né, Guto? 45 anos. Toda aquela do tio Suquita já. Não diria tio Suquito, hoje os 45 são, né? Hoje o 45 é 35, a gente costuma dizer isso, né? Isso aí. E nesse tempo aí você já morou em alguns outros países, né? Aqui, Inglaterra, é isso? Portugal, Isso. Espanha. Então você já teve a experiência de vivenciar outras culturas. O que você acha que essas experiências contribuíram para a tua personalidade? Muito. Eu era muito jovem. Tinha 20 anos, a idade que você quer descobrir o mundo, né? Daí eu ganhei uma bolsa de ensino, eu fazia comércio exterior e direito. Aí eu ganhei uma bolsa de ensino para morar em Portugal, Universidade de Braga. Braga é a terceira maior cidade de Portugal, uma cidade importante, né? E fui lá morar por um ano como aluno intercambista em relações internacionais. De lá eu conheci um pessoal da Espanha, falou, Guto, você não quer ir para Salamanca para participar de um projeto e estudar na Universidade de Salamanca? Eu fui, fiquei mais um período, quase 8 meses em Salamanca, na Espanha. E eu, como é a área de formação comércio exterior e relações internacionais, falei, como é que eu vou voltar para o Brasil se não estar com o inglês afinado, né? Aí eu fui morar em Londres, só que Londres é muito caro e não tinha bolsa, não tinha patrocínio, não tinha nada. Liguei meu pai e falou, olha, em Londres eu não aguento você não, se vira. Aí eu fui trabalhar de garçom, trabalhei 2 anos e pouco como garçom, estudava inglês de manhã, entrava no restaurante 11h40 e ia sair às 9 da noite trabalhando como garçom. Então, primeiro lavando prato, que não falava inglês direito, depois fui promovido para frente do restaurante. E nesse tempo que você estudava, você curtia também ou não? Muito, baladeiro. Ia pra festa, ia pra balada, viajava muito, né? Imagina, com 22, 23 anos em Londres, você tem um universo, né? E morava com... Porque lá em Londres é o seguinte, tudo muito caro, então... Uma casa que eu morei, nós estávamos em 25 pessoas morando numa casa. Imagina a bagunça, né? Quase a ONU. Tinha sueco, sul-africano, australiano. E você tem contato com algum deles? Muitos, também? alguns. Daí a gente conversa... Tem um grupo ainda da turma aí, a gente tem relação. Depois fui visitar alguns deles, né? Fui em Inglaterra, a gente reúne o pessoal. Foi uma memória, assim, muito positiva. E eu acho que me deu muita... Não sei se a palavra correta é essa autoestima, né? Falei assim, mas eu fui autoconfiança aqui. Autoconfiança, também, né? A palavra autoconfiança. Falei, não, se eu tô aqui, eu posso ganhar o mundo, né? E quando eu voltei ao Brasil, eu já comecei a trabalhar com exportação de madeira e móveis, depois frango, e continuei fazendo essa incursão de abrir mercado, ir muito para a América Central, para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, né? Então tem histórias curiosas, por exemplo, assim, no pós-guerra, chegar no Iraque,
no Quite. Imagina, teus pais iam ficar loucos Meu de pai- preocupação. Meus pais sabiam que o espírito é meio aventureiro, aquariano. Falei, esse menino ninguém segura. Então foi uma experiência assim, maravilhosa. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Nós comentávamos um pouco antes de começar o programa. A gente vive numa cultura patriarcal e as mulheres têm presente isso, né? Ainda é muito forte isso na nossa vida. Nos tempos Ainda de hoje. Você imagina na década de 80, né, início dos anos 90, você falar que uma mulher ia começar a participar do sindicato. É isso que eu ia perguntar para a senhora, a gente falando em... Porque a gente costuma atribuir esses movimentos mais proativos para determinada causa, no caso, a causa feminina. A gente costuma atrelar esses movimentos muito às capitais, a gente sempre em ambientes urbanos, né? A gente vai... Como é que era isso na década de 80 no campo? No interior ainda do Paraná. Muito difícil. E aí, se você assim analisar um pouco você conversar, a igreja ajudou muito, sabe? A igreja teve um papel assim fundamental. A região, vou falar um pouco mais da minha região, essa é a realidade que a gente viveu mais. A região sudoeste do Paraná, nós tínhamos uns padres belgas, né, que quando vieram para o Brasil foram morar lá no sudoeste, Francisco Beltrão, Capanema, esses municípios, e eles trabalharam muito essa questão da importância de um novo conceito de família, onde a mulher e o homem sentam, participam, discutem a questão, o planejamento da propriedade, né, discutir junto o planejamento familiar, todo esse debate acontece. Então a igreja contribuiu muito para isso. E veio um sindicato, então, que a gente fala mais combativo nesse momento, que o nosso sindicato lá, o sindicato no qual eu sou, inclusive sou sócia até hoje, que é da agricultura familiar. Nossa, quanto tempo? Faz desde 87. Eu sou 35 anos. Associada do sindicato. E aí, quando a gente começou esse trabalho lá, a gente então tinha essa dificuldade, né, imensa assim de trazer as mulheres, né, nessa participação, mas como a igreja abriu um pouco esse caminho, então se tornou mais fácil para a gente chamar as mulheres também para fazer esse debate. Mas claro que muitas mulheres não tinham essa compreensão em casa. Eu acho que nem elas acreditavam na causa, né? Quando a gente começou, eu vou ser sincera para ti, Mica, eu organizava as mulheres e falava, eu mesmo pensava, será que um dia as mulheres agricultoras vão se aposentar? Direito à aposentadoria? Só que até hoje elas ainda não se aposentam, até hoje elas não sabem do direito. A minha mãe, ela foi aposentar agora também, depois de muito tempo, depois corria muito atrás e foi muito trabalhoso. Porque eu falo, no momento em que houve a conquista da aposentadoria da mulher, ou seja, os direitos previdenciários, houve a conquista, eu falo, a mulher passou a ter direitos, mas a ter deveres. Era a questão, você tem que provar que você é agricultora. Aí veio a questão do bloco de produtora rural, né, que é um documento exigido, que é uma prova, que é a nota, né, que você vai ter, que você produziu, que você vendeu, que você teve o desconto, né, do INSS. Então, isso vai para te ajudar a garantir. Não é um presente. Muitas vezes as pessoas pensam que é um presente, né, é de graça que está indo. Não. O agricultor, ele contribui também, né, para chamado fundo rural aí, que tem o desconto, né, também, que ia para o desconto, era chamado fundo rural sempre, né, então esse desconto também da previdência. Mas então o agricultor familiar, ou todo agricultor também contribui quando ele vende o produto, tem o desconto. E aí por isso que ele não é uma coisa que ele recebe de graça, né? Ele produz, ele trabalha, ele paga imposto, então por isso que ele tem o direito. E a mulher agricultora, quando a gente começou, parecia um sonho bem distante. Claro que foi uma luta, eu falo que eu participei, ajudei a coordenar esse trabalho lá no Sudoeste, não só em Beltrão, mas nos municípios do Sudoeste também, mas que foi uma luta que aconteceu no país todo. Então, a conquista aconteceu porque houve uma manifestação, uma organização no país todo, e a gente tinha essa responsabilidade lá. No Sudoeste, em 88, a gente conseguiu, né, com que fosse para a Constituição de 88, o direito, então, o reconhecimento, eu falo da profissão como agricultora, né, a profissão do agricultor familiar, que beneficiou o homem, que só recebia meio salário mínimo aos 65 anos, e a mulher não recebia, só recebia se ele morresse, e a mulher receberia, então, essa pensão, né, no caso, a pensão do meio salário mínimo. Então, por isso que foi uma grande conquista e isso contribuiu para que os homens compreendessem um pouco mais essa participação da mulher na própria organização.
né? Porque a partir do momento em que houve essa mudança, você está falando da questão econômica também, você está falando de recursos que vão para dentro de casa, aonde a mulher tendo o direito também de se aposentar, mudou o conceito, inclusive o respeito maior entre homens e mulheres, né? Na própria família, né? Essa questão do respeito, porque a mulher passou a ter, eu falo, houve um empoderamento feminino nesse momento, mulher falando, eu estou recebendo pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu fiz, né? Pela vida toda, com qual eu trabalhei, e agora é um reconhecimento. E essa nova geração, você não acha que tá se perdendo essa cultura de se divertir de verdade, de entender o que é sair mesmo na rua, de sair da tela, mas é difícil, né? Porque igual as tuas filhas, elas saem pra brincar. Sabe, a gente tem notado isso, né? Acho que o poder público tem um papel fundamental nisso, no sentido de ampliar áreas de lazer mais próximos aos cidadãos, a gente tem buscado fazer isso. No contraturno escolar, dar as atividades para aqueles que não têm tantas condições, ou seja, balé, violão, daí do esporte, várias atividades, culturais e esportivas, para deixar mais genérico aqui, não entrar muito em detalhes, para tirar de dentro de casa, né? Tirando de dentro de casa, menos tecnologia um pouquinho, porque a tecnologia hoje toma conta, né? Do ambiente das crianças. Entorpece, né? As crianças ficam... E daí, com isso, o sedentarismo acaba interferindo na saúde das crianças, etc. Torna-se um jovem com mais problemas de saúde, ou mais probabilidade de ter. Eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso, o lado do poder público. E claro que é uma questão que os pais também têm que acompanhar esse dia a dia. É uma tríade, eu acho, né? O poder público, a educação, a entidade educacional e a família, né? Claro, a família mais do que todo mundo, mas eu acredito que, né? Qual que você acha que é o papel da escola, por exemplo, nesse caminho? Eu me preocupo bastante com isso, porque é isso aí, comparando a nossa infância com a infância de hoje, nós estávamos muito mais na rua, muito mais com o pé descalço na terra, muito mais na grama, muito mais convivendo com mais vizinhos, etc. Nos bairros, né? Você tinha lá, inclusive timinhos de bairro. Hoje não tem mais. Não tem mais isso aí. Mas isso interfere também talvez a segurança, uma cidade, né? Eu até não posso dizer, talvez uma cidade menorzinha, mais interiorana mesmo, talvez ainda tenha isso. Não tenho experiência suficiente para falar disso. Mas, falando mais da nossa região, eu não vejo isso mais. Está se perdendo, né? Mas é pelos dois lados, né? Eu acho que pela segurança pública e pelo interesse das próprias crianças. né? Segurança, droga, os pais muito preocupados, né? Aonde o meu filho está agora? Aonde ele vai? Há um controle maior dos pais em cima disso. Acho que tem que dosar isso um pouco. Às vezes tem que soltar um pouquinho para sentir o filho, né? E também toda essa conjuntura aí de rede social, de vídeos, de YouTube, de TikTok. Isso hoje não tem como. E como é que vai cercear 100%? Não tem. Daí vai ter um filho também alienado dos amigos, da sociedade, também não dá. Acho que tem que buscar um equilíbrio nisso aí. Eu falava para nossa equipe na saúde, eu sempre falo assim, adolescente é cada um no seu quadrado, né? A tecnologia veio muito, eu tenho um filho dois filhos, né? O meu e o enteado. Mas eu digo assim, a gente manda mensagem para eles não resolvem, me dá um nervoso, gente, mas pensa uma mulher nervosa. Porque assim, eu digo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Agora me perdi na pergunta que você fez. O que te faz ser tão foda? Eu sou ligada em 360, nem sente, né? Workaholic total. Primeiro, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu vivi na saúde. E eu fui fui fazer especialização, fui fazer um mestrado fora, justamente porque eu gosto dessa área e eu sou uma profissional da gestão da saúde. Eu digo, me dê um problema na saúde que eu resolvo.
Dificilmente eu não resolvo. Eu tenho essa fama de ser durona, de ser braba, de cobrar. A gente implantou, por exemplo, com os próprios hospitais. O povo não gosta muito. Meta, não é assim, não é fácil a coisa. Entendeu? Puxar as coisas para cima, né? Tentar melhorar com o nosso servidor. A gente implantou uma avaliação. Depois a gente teve que parar na pandemia, porque tudo... Pronta para dar consultoria. Prontíssima. E assim, para a gente fazer as coisas melhorar. E eu digo, tem espaço para melhorar sempre. E a gente lida com uma coisa que é cara, é a coisa mais importante na vida, que é a vida das pessoas. Não dá para fazer mal feito saúde, gente. Eu detesto coisa mal feita. Né? Você vê uma ambulância amarrada à porta com um arame, gente, você vai levar a tua mãe... Senta e chora, né? Não é aceitável. Para mim não é. Eu brigo, fui para Brasília, enchi o saco, chamava deputado, deixava o prefeito louco, o secretário de finanças queria me matar. Mas a gente vira amigo de todo mundo porque a gente tem uma causa. Na verdade, eu não brigo, né? Eu brigar pela causa da saúde. Então, eu acho que é uma mistura do meu temperamento, da minha personalidade, da minha... E aí você vai amadurecendo também, você vai aprendendo. Conhecimento, sabedoria, né? E bom senso. Porque eu acho que uma coisa também que a maturidade, tem algumas coisas que a gente aprende a equilibrar melhor. Tanto que quando veio a pandemia, eu aprendi muito rápido, gente, que eu não ia agradar ninguém. Então eu falei assim... Se lasque. Mas não é se lasque. Eu falei pro prefeito um dia, eu falei, gente, a turma do A, tinha a turma do solta tudo e a turma do prende tudo. Eu falei, não é nenhum nem outro. Nós vamos achar um caminho aqui, nós vamos montar meu painel, montamos um comitê, o prefeito me ajudou, a gente discutia muito e vamos aqui, ó. Tá. Mas uma coisa eu tinha para mim, não ia colapsar o sistema de saúde em Curitiba. E não colapsou. Jornalista, eu não sei quem falou uma vez, mas não saber tudo de tudo, saber um pouco de tudo... Para você transitar justamente em todos os assuntos. Né? Você sabe, quando você chega na redação, você não sabe o que você vai fazer. Exato. Puta, que pauta que eu vou Cada hoje? dia Será uma que eu coisa. vou. Que pauta que você mais gostava de fazer? Policial, né? Eu arrisco dizer. O policial é muito louco, porque quando me chamaram para cobrir. Então, você perguntou, né, se eu trabalhei no Popular. Um jornal de cidade do interior, não é interior, mas região metropolitana, não tem essa estrutura que tem um jornal Tribuna do Paraná, por exemplo, né? Então lá você tem que escrever o texto, você edita, faz o título, faz a gravata, faz a foto, de repente. A foto, a legenda, e você edita, manda para a gráfica. Faz o layout, design. Faz o design, de repente você vai na gráfica buscar, leva na banca ainda, se for preciso. Você faz tudo. Né? A equipe é reduzida e o negócio tem que acontecer. Quando eu cheguei na Tribuna do Paraná para fazer o teste, eu fiz tudo. Eu escrevi o texto, sugestão de título, sugestão de gravata, sugestão de legenda, sugestão de foto. Chegou pronto. Aí os outros jornalistas que foram lá só escreveram o texto. Entendeu? Aí eu ganhei a vaga. Trabalhei 10 anos na Tribuna do Paraná. E qual era a pergunta? A pauta que você mais gosta de fazer. Então, quando eu entrei na Tribuna do Paraná, eu falei, putz, tô fudido. Porque eu vou ter que ver morto, vou sonhar com isso, eu vou ter que... E eu não... Mas por quê? Você só fazia policial? Não, lá no Popular a gente faz tudo. Mas a minha origem era o jornalismo esportivo, né? Porque eu fazia assessoria para a Federação Paranaense de Surf e de bodyboard. Junto com o Leandro Mosca, não sei se vocês conhecem o Mosca. Então, o meu sonho era trabalhar no esporte. E aí surgiu uma vaga no policial. E o policial sempre foi o primo pobre do jornalismo. Mas eu cheguei lá, aquilo foi tão legal, porque o jornalismo policial, ele vende mais, ele tem um ele é mais impacto a visto. mais. Os caras paravam, né, na frente da banca de jornal, na 15 de novembro, ficavam lendo o texto ali, sabe? Então o jornalismo policial, ele tem esse poder. Mas na minha carreira eu trabalhei em muitas áreas, né? Eu trabalhei com jornalismo de turismo, por exemplo, eu escrevi o caderno de turismo da Tribuna há muito tempo, e essa pauta é muito legal também, né? Então eu viajei muito, fui para África, fiquei vários dias na África, viajei aqui para América do Sul, viajei... Tipo uma Glória Maria de Curitiba. Só que fui pela TV daí, né? Fui pelo jornal e pela TV, fiz um especial Marrocos. Vamos por dentro da lente? Vamos que vamos. Eu quero ouvir essas respostas. Então, Ricardo, por dentro da lente, dentro dessa lente, você tem várias perguntas feitas pela nossa produção. Você tira 5 delas, uma de cada vez. Isso. Tá. Lê a pergunta e responde. Rapidamente, tipo, sem pensar muito. Isso. Sem pensar muito. Se hoje você fosse abrir um novo negócio nessa iniciativa privada, o que seria?
o que eu faria na iniciativa privada hoje? Eu não ia abrir nada, eu ia fazer investimento. Não ia abrir empresa, não. Acho que hoje em dia você nem precisa mexer com investimento, você tem um computador na tua frente, para quem tem um pouquinho de conhecimento, vai mexer com investimento e acho que dá um resultado muito bom. Já tive empresa, sei que é complicado, já melhorou muito no Brasil, mas é complicado, então hoje, eu na minha idade, eu não faria mais. Bora lá. Quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Tem que ser sincero, hein? Ponto forte que eu tenho aqui é a minha sinceridade, o meu trabalho objetivo, honesto. Tô falando de hoje na política, né? Tenho minhas determinações aí, sou bem focado no que eu escolho a fazer. Ponto fraco, o gênio. É uma coisa que você melhora, mas não corrige. Então, o gênio, então, é muito ruim. Eu falo para meus filhos, cara, não seja como eu, porque quando você fala algo para alguém, tem gente que fica muito chocada com isso, né? E você nem fala por mal, porque para mim não me ofende. Se alguém gritar, discutir, amanhã deu 10 minutos e acabou. Mas tem gente que fica com aquele sentimento. Então, eu acho que esse é um ponto falho meu. Eu brinco, o pessoal brinca, mas é verdade, eu levo o Rivotril, aquele 0,25, levo na minha carteira. Então, estou lá no plenário, escuto um negócio muito absurdo que eu sei que eu vou ter que falar, eu ponho embaixo da língua, espero lá meia hora, porque daí dá uma baixadinha na adrenalina, né? E aí você também não vai falar de uma maneira um pouco mais leve. Não com tanta emoção, porque isso aí realmente traz consequências. E você deve chegar em casa e falar, meu Deus, por que eu fui falar isso? Porque a língua é chicote da bunda. Não precisa nem falar. A minha filha chega, pai, pelo amor de Deus, você tem que orar antes de falar. Meu filho olha, pô, à noite, mas eu acho que isso é mal do taurino. Eu falei, peguei. Mas no vídeo já foi, né? Você sabe que eu acho que isso é uma... Eu também, eu sempre fico pedindo pra Deus, cuida da minha boca, não precisa falar tanto, fala que eu fico muito falando isso, porque eu também falo o que eu penso. Quando você vê, você fala, é foda, né? Mas a gente tá corrigindo, tá melhorando. O principal é que a gente tem consciência disso. Esse é o primeiro passo. É verdade. Qual a celebridade você gostaria de ser melhor amigo? Putz. Cara, eu não tenho celebridade assim para ser melhor amigo, sabe? Até porque eu acho que celebridade para mim, o único é Deus que tem na minha vida. Eu acho que todo mundo é igual. Eu não tenho isso aí. Nem nome de artista, nem nome de jogador de futebol, para mim, nem reconheço quando vejo na rua também, enfim. É o meu jeito, né? Mas ator? Com todo respeito. Ou cantor? Não, ator, porra, cantor. Hoje em dia eu gosto de... Bom, música eu gosto de várias, né? Mas não tenho celebridade que eu queria... Nem o apresentador, Silvio Santos, pô. Tá bom, o Silvio vale a pena. Acho que seria um cara interessante. Boa ideia. É um cara que eu gostaria realmente de eu ia adorar conhecer o Silvio pela experiência desse cara tem de vida. Que você chegou a assistir a série dele? Hã? Você chegou a assistir a série dele? Não vi a série. Não, eu sei que tem, mas eu não assisti. Que ele tá criticando muito, né? Ele criticou? Muito, e tá dando muita curiosidade de assistir, né? Uau, mas onde que tem? Onde que tá? No Star streaming? Plus. E ó, a gente não tá nem ganhando pra isso, hein? Aí, ó, patrocínio, hein? Isso aqui é a quarta. Vamos lá. Podia perguntar do Lula aqui, não vai perguntar, né? Mas você pode falar depois. O que você mais gosta de fazer para ajudar as pessoas? Bom, essa parte de ajuda eu gosto muito, sabe? Eu acho que ajudar as pessoas é atender as pessoas. Eu atendo todo mundo. Então, na política, a gente recebe pedido de várias situações, né? Então, a política te dá a oportunidade de ajudar muita gente. A área social eu ajudo, sempre ajudei, né? A gente não divulga, né? Porque eu acho que não tem que divulgar. Quando eu vejo político entregar e tirar foto, isso aí é péssimo, né? Já não é ajuda, né? Já é política. E você recebeu alguns títulos, né? Você recebeu título para apoiar, né? Diversos projetos sociais com a igreja, né? Sim, a gente apoia. A gente vai entregar alimento à noite. É muito legal. Isso aí realmente... Você vê que você vai entregar um prato de comida, a pessoa, para ela, é a vida dela aquilo lá, naquele momento. E você ouve histórias, quando você está entregando comida, de gente que era empresário, de gente que fugiu da Venezuela, e aí está com a família aqui, arrumou um lugar para morar, mas não tem o que comer. E SUS? Que tem? Opinião sobre. O SUS? Acho fantástico o SUS. É um projeto de saúde que o Brasil tem, que é gigante. Tem gente que reclama, mas nenhum país do mundo tem o que nós temos aqui. O problema é que, antigamente, pouca gente ia em médico. Hoje, todo mundo vai por qualquer motivo em médico. E não dá para atender todo mundo no tempo que as pessoas querem. Mas é um trabalho fantástico, o SUS. É um investimento
extraordinário que o governo faz. Você vê a vacinação no Brasil aqui, como foi, né? Chegou aqui, foi rapidinho, é o terceiro país que mais vacinou no mundo. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse trabalho. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Depende do investimento? Depende do investimento. Eu fico chateado que o Brasil vinha dando muito certo do jeito que está, pela economia séria e por uma equipe técnica e competente. E não tinha roubo. Agora, espero que o novo governo siga esta linha. Acho Mas difícil, em termos né? de privatização do SUS... Não. Essa área, não. Acho que nada a ver. O que pode ter hoje é a modernidade, o teleatendimento, que eu acho que tem que colocar, que ajuda muito e evita a fila, né? A pessoa pega lá no teleatendimento, o médico já pede os exames, aí vai para a fila de exame. Então, acho que isso tem que começar a ter. E você acha que o Hexa vem? Eu acho que vem. Neymar vai jogar bem ou vai cair? Vai jogar bem. Eu acho que ele vai cair, vai cair bastante. Eu fiquei fã do Neymar também, porque ele apoiou o Bolsonaro. Eu fiquei mais fã dele. Viu? É justamente por isso que eu acho que ele vai cair bastante, né, em campo. Porque só vai ficando melhor. Que isso já está influenciando os vereadores, né? Recentemente a gente foi discutir um projeto na CCJ, que é a primeira comissão. Quando um vereador protocola um projeto, o projeto tem um caminho que ele passa pela Câmara antes de chegar no plenário para virar lei. E a primeira comissão onde ele é analisado chama Comissão de Constituição e Justiça, que a gente chama de CCJ, né? A abreviatura é CCJ. E a gente estava discutindo um projeto na CCJ, e aí um dos vereadores lá, que era o relator do projeto, era um projeto que também previa a colocação de uma plaquinha. Aí ele falou assim, eu sou a favor de tramitar, o projeto está ok dentro da Constituição, só que eu sugiro que a gente faça uma emenda e tire a necessidade de colocação de plaquinha. Ou seja, veja, é uma plaquinha a menos que a gente conseguiu agora. Passou o projeto, vai tramitar agora sem a necessidade de colocar plaquinha. Olha só, uma plaquinha a menos na nossa vida. Eu que tenho bruxismo, só tenho a comemorar. Eu fiquei aqui, eu li uma matéria que você falava que cada vereador tem direito a 200 mil litros de combustível por mês. Não, 200 litros. 200 litros? Isso. 200 mil é muito. É muito. E vocês abriram mão disso. Isso, exatamente. Você sente falta? Não, assim, o nosso partido, ele entende que os políticos no nosso país, de uma forma geral, têm privilégios demais, né? Então, tem, às vezes, jantares caros, enfim, auxílio terno, auxílio casa, um monte de auxílio, né? Muitos privilégios, enquanto que o cidadão que paga por esses privilégios não tem, né? Nada. Então, a gente entende que dá para fazer mais na política gastando menos. Então, por isso a gente dá o exemplo e mostra, eu consigo fazer um mandato produtivo, eficiente e gastando menos, né? Por isso que a gente abre mão. Aqui em Curitiba, até na Câmara de Vereadores, o vereador não tem coisas absurdas, né? Então, o que tem mesmo é um carro alugado à disposição e a gasolina, os 200 litros de gasolina, e assessores, são 7 assessores. Então, Você acha que precisa de tudo isso de assessor? Na verdade, assim, se você... Quanto mais pessoas você tiver, você pode fazer mais. Tem câmaras no Brasil que o cara tem 20, 40 assessores. Então, por isso que eu disse que em Curitiba até já é reduzido, entendeu? Então, eu acho que é razoável. De qualquer forma, a gente tem menos. A gente abre mão de 2 cargos no Partido Novo, enfim, 1, 2 cargos, para, como eu te disse, para mostrar que dá para fazer mais com menos. Mas... enfim, né, como eu te disse, tem lugares que é muito mais absurdo, né?